Acompanhe agora mais um Hot Seat do Resumo Cast Tribos. Tenha um bom aprendizado. Olá, boa tarde, Tribers. Aqui é José Newton Mota, de Salvador, na Bahia, e eu vou estar falando para vocês agora o resumo do capítulo 1 e 2 do livro A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. O que faria o seu chão tremer? O que lhe chamaria a atenção de forma tão forte que você não sentiria o chão? Um momento? Uma frase? Talvez uma cena do seu filme preferido? O fato é que assim agem o que podemos chamar hoje os insights que ocorrem e que às vezes nos dão uma noção sobre nossas vidas. Com o mínimo de motivos, eles nos deixam com pensamentos que podem nos tirar da zona de conforto e, através de impulsos inesperados, é capaz de nos dar verdadeiras respostas magníficas sobre alguma coisa que estamos passando, ou se a gente for analisar um pouco mais e percebê-los, até modificar ações futuras que podem nos levar a determinadas situações. Se eu lhe perguntar qual é o segredo da vida, o que você me diria? Ter posses, sucesso, alcançar o que deseja? Sim, até poderia ser essa a resposta, mas como que seria? Pois agora eu te respondo. Este é o verdadeiro segredo da vida. É uma coisa, uma única coisa. Concentre-se nisso e o resto não vale mais nada. Agora, você poderia me perguntar qual então seria essa única coisa? E eu te respondo que isso é o que você precisa descobrir. O livro nos mostra que a vida, seguindo de maneira condizente com nossos esforços, se não estivermos sempre nos policiando, para que não fiquemos satisfeitos com nossos resultados, a ponto de nos estagnar, estaremos nos tornando pessoas fadadas ao fracasso, uma vez que nossos problemas sempre estarão em constante evolução. E quando eles vierem, não saberemos o que está acontecendo, pois não estaremos preparados. A única coisa que saberemos é usar todo tipo de força e tudo que nos resta para tentar manter aquele sucesso, tentar manter aquele patamar, ou tentar manter tudo que está dando certo, mas não estaremos preparados e o nosso destino será a ruína. Não nos especializar, a procura de desenvolvimento, nos deixará paralisados diante de problemas evoluídos. Isso aconteceu com o autor, e nessa passagem ele fala que não sabia explicar o que estava acontecendo, pois tudo estava indo muito bem. A empresa que ele trabalhava, eles tinham, em menos de 10 anos, elevado o nível para uma multinacional. E mesmo com tudo fluindo, coisas começaram a sair do eixo e, sem nenhum tipo de explicação, começaram a gerar muito tipo de prejuízo, não só profissional, mas também para a vida pessoal dele. E nesse contexto, foi quando ele procurou a ajuda de um coach, no qual ele levou tudo aquilo que acabou se tornando o seu carrasco, né, o que estava sufocando ele, todas os acontecimentos, fatos, todo o plano de negócio, inclusive até fatos da vida pessoal, para que fossem analisados com cuidado. E durante essa pesquisa, o coach fez uma análise para ele, no qual descobriu-se que apenas uma única coisa que ele fizesse poderia mudar a vida dele em todos os aspectos. Esta única coisa era a troca de 14 cargos que estavam em crise na sua empresa. E desta maneira, quando ele começou a se dedicar a procurar estas pessoas para estes cargos, ele entendeu que aquilo realmente é o que estava precisando, mas ele não tinha como descobrir sozinho, pois tinha deixado o sucesso lhe deixar cego
e no momento em que ele precisava de maior evolução, ele não soube ver por si só, sozinho, que precisava mudar aquele esquema da empresa. Mesmo após o descobrimento do seu maior problema e a solução para isso lhe ser apresentada pelo coach, o autor explica que resolveu o seu problema, de modo que o desenvolvimento da sua empresa foi bastante significativo. Os profissionais estavam sendo muito bem recompensados e o crescimento era o maior já produzidos. O autor conta que ele, nas reuniões que faziam com a sua equipe, eles sempre traçavam metas e objetivos nos quais eram passados para cada um dos integrantes, e esses objetivos teriam de serem traçados até o próximo encontro. Quando ele começou a fazer uma análise mais profunda desses objetivos, ele começou a perceber que nem todas as pessoas não resolviam todos os objetivos, somente alguns dos que eram passados. E isso começou a gerar uma nova frustração, porque onde mesmo tendo desenvolvimento e tudo estando muito bem, ele começou a notar que as pessoas não faziam tudo, e se elas conseguissem finalizar todas aquelas tarefas passadas, poderia se elevar muito mais o desenvolvimento que eles estavam tendo. Então, ele começou a puxar a orelha do pessoal e diminuir até a quantidade de tarefas para ver se eles conseguiriam dar conta. Nessa tentativa, ele colocou 4 tarefas, 3 tarefas, 2 tarefas, e mesmo assim, ainda não se obtinha o êxito desejado. Até que ele chegou no momento crucial, no qual ele acabou colocando em pauta, né, e aí colocando todas as pessoas na parede, com a pergunta foco sendo criada naquele momento. O que seria a única coisa que você poderia fazer que conseguisse melhorar o seu desenvolvimento nesta semana? E aí deu-se início, então, a única coisa. Bem, quando ele começou a perceber que as pessoas fazendo uma única coisa, elas obtinham um êxito muito maior, e a empresa também começou a ter um alavanque muito maior do que o que eles estavam tendo, e já era algo de sucesso. O autor nos conta que ele começou a perceber que para todo aquele sucesso que almejamos em nossa vida, em nossa carreira, o segredo de tudo isso é a simplicidade. É manter-se simples em uma única coisa que nos leve para uma direção na qual se comprometa com o nosso objetivo. Uma única coisa que deixe simples tudo aquilo que precisamos fazer para que o nosso resultado seja o mais satisfatório para nós, para a nossa empresa, a organização, ou seja qual for o objetivo. E, às vezes, quando acontece, como aconteceu no início do livro, onde o autor se deixou levar por aquele sucesso momentâneo e ele apenas deixou as coisas acontecerem, às vezes quando buscamos uma simplicidade por meio de algo que está acontecendo já como transtornos, acabamos adquirindo uma simplicidade errada, que é a simplicidade medíocre, na qual a gente vai se acostumando que aquilo que está acontecendo, a gente diminuiu e nós podemos agora viver com aquilo e estar muito perfeito e muito bom. E aí criamos uma nova zona de conforto, e isso não é bom. A simplicidade seria o segmento ainda para aquele objetivo que temos, aquele objetivo que é maior do que nós, o objetivo que irá ajudar a nós, a todos ao nosso redor, e fazer muito pelas pessoas com que queiramos ajudar. Simplicidade. Bem, no capítulo 2, o livro, ele fala sobre a queda de dominós, né? Fala-se muito sobre até o dia do dominó, que está escrito, e aquilo é algo importante, pois ele fala sobre progressão. E aquilo foi interpretado por mim como nada mais
que um alinhamento naquilo que desejamos fazer. Aqueles dominós empilhados, um atrás do outro, aquilo representa o nosso foco, representa a nossa força de vontade em querer fazer algo para ter um resultado maior, um objetivo maior. E quando aqueles dominós são derrubados, pedra após pedra, vai passando, e aquilo são os objetivos que estamos já passando em nossa vida, que estamos vencendo, que estamos elevando o nosso nível. Para esse caso da progressão de dominós, eu tenho um case de 2 amigos aqui em Salvador, no qual eles abriram uma academia de ginástica em um bairro onde o índice de criminalidade e a marginalização são os mais altos possíveis. É como se fosse o pior bairro que existe aqui em Salvador. E, mesmo assim, eles contrariaram todo o bom senso e montaram uma estrutura gigante, uma estrutura de um centro da cidade, uma estrutura magnífica naquele local. E o que aconteceu foi o seguinte: a queda de dominós deles se deu quando eles começaram nos valores. Eles colocaram preços populares, eles puxaram pessoas que até então não tinham condições ou achavam que não tinham condições de ir para academias por estarem fora dos padrões, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens e que tinham menos tempo. E tudo isso foi acontecendo de uma forma muito boa quando também a academia começou a dar atividades sociais no bairro. Eles promoviam aulas de dança, verdadeiras aulas de aeróbica ao ar livre, e isso foi fazendo com que a população fosse cada vez mais se chegando. Hoje, a academia conta com 2 estruturas e uma estrutura em um bairro nobre, no qual tudo se deu a partir desse empenho deles em fazer algo pequeno, a nível ali local, e que hoje ganhou uma proporção bem maior. Quando, certa vez, eu vi uma matéria deles, numa dessas obras socioculturais que eles realizam, passando em um jornal de grande circulação local aqui em nossa TV. Então, eles conseguiram fazer no correto significado essa progressão dos dominós. Dessa forma, eu encerro o capítulo 2, e agora eu gostaria de saber de vocês, todos aqui presentes. O que você fez hoje? Qual a sua única coisa que você conseguiu fazer hoje, do momento em que você acordou, que está em conformidade com o que você almeja na sua meta lá na frente, com aquilo que você deseja para ajudar as pessoas, para se elevar-se ao máximo? Qual a sua única coisa que foi feita hoje até aqui? Muito bem. Conecte-se com empreendedores de todo o Brasil e seja desafiado a atingir o seu máximo potencial ao participar do Resumo Cast Tribos. Acesse agora mesmo resumocast.com.br/tribos.